E faze um altar para queimar o incenso. Faze-o de madeira de acácia. Seu comprimento seja de 1 côvado, e sua largura seja de 1 côvado, seja quadrado, e seja sua altura de 2 côvados. Suas pontas formem uma única peça com ele. Reveste-o de ouro puro, sua face superior e suas paredes ao redor e suas pontas. E faze-lhe uma moldura de ouro ao redor. E faze-lhe 2 argolas de ouro debaixo da sua moldura. E faze-as nos 2 cantos de ambos os lados, e sirvam elas de lugares para os varais, para que o altar possa ser levado. Faze os varais de madeira de acácia e reveste-os de ouro. E coloca o altar diante do véu que está junto à arca do testemunho, diante do propiciatório, que se acha sobre o testemunho, onde eu virei a ti. E Arão queime o incenso das especiarias sobre ele. Queime-o toda a manhã, quando puser as lâmpadas em ordem. E queime-o quando acender as lâmpadas à tarde. Este incenso seja perpétuo diante do Senhor pelas vossas gerações. Não ofereçais outro incenso sobre ele, nem holocausto, nem oferta de cereais, nem derrameis ofertas de libação sobre ele. E Arão fará expiação com o sangue do sacrifício pelo pecado sobre as pontas do altar 1 vez por ano, pelas vossas gerações. Seja santíssimo ao Senhor. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Quando recenseares os filhos de Israel para sua enumeração, cada um deles dê ao Senhor o resgate de uma alma, quando forem recenseados, para que não haja nenhuma praga entre eles por ocasião do recenseamento. Ao ser recenseado, cada um dê meio ciclo segundo o ciclo do santuário, seja este ciclo 20 geiras. A oferta ao Senhor seja de meio ciclo. Todo o que for recenseado de mais de 20 anos, dê a oferta ao Senhor. O rico não dê mais, nem o pobre dê menos de meio ciclo, dando a oferta do Senhor para expiardes por vossas almas. E toma o dinheiro da expiação dos filhos de Israel, e usa-o para o serviço da tenda da congregação. E isto será de memorial dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerdes expiação por vossas almas. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Faze uma pia de cobre com pedestal de cobre para lavatório, e coloca-a entre a tenda da congregação e o altar, e derrame água nela. E Arão e seus filhos lavem as mãos e os pés por meio dela. Quando eles entrarem na tenda da congregação, eles se lavem com água, para que não morram, ou quando se aproximarem do altar para servir, para incensar ao Senhor. Lavem eles as mãos e os pés para que não morram, e isto seja para eles por estatuto perpétuo, para ele e para sua descendência pelas suas gerações. O Senhor falou mais a Moisés: Toma das principais especiarias, da mais pura mirra 500 siclos, a metade de canela aromática 250 siclos, de cálamo aromático 250 siclos, 500 siclos de cássia, segundo o ciclo do santuário, e 1 hin de azeite de oliveira. E faze disto um óleo sagrado para as unções, um perfume composto segundo a arte dos perfumistas. Seja este o óleo sagrado para as unções. E unge com ele a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com seus utensílios, o altar de incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, o lavatório e o pedestal. E santifica-os para que sejam santíssimos. Tudo o que os tocar se santificará. E unge a Arão e seus filhos, e santifica-os para que eles sejam meus sacerdotes. E dize aos filhos de Israel o seguinte: Este seja para mim o óleo sagrado para as unções por todas as vossas gerações. Não seja derramado sobre a carne do homem, nem façais outro de semelhante composição. É sagrado, e seja sagrado para vós. Se alguém compuser um perfume como este, ou se ungir a um estranho com ele, será exterminado de seu povo. E o Senhor disse a Moisés: Toma especiarias aromáticas para vós, bálsamo, e cravo de cheiro, e gálbano, especiarias aromáticas com incenso puro. Toma peso igual de cada uma delas. E faze incenso disto,
um perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. E pulveriza uma parte dele e coloca-o diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Seja para vós coisa santíssima. E faze o incenso conforme essa composição. Não o façais para vós mesmos. Seja ele santo para o Senhor. Se alguém fizer algo semelhante a este para o cheirar, seja exterminado de seu povo. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Eis que eu chamei por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, com sabedoria e prudência, e ciência e toda a arte, para idealizar e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e para lavrar pedras de engaste e para entalhar madeira, para fazer todo o trabalho. E eis que eu lhe dei como ajudante a Aioliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e coloquei sabedoria no coração de todos os homens hábeis, para fazerem tudo o que te ordenei. A tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que estará sobre ela, e todos os móveis da tenda. E a mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com o seu pedestal. E as vestes finamente tecidas, e as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as vestes sacerdotais de seus filhos, e o óleo santo, e o incenso aromático para o santuário. E eles farão conforme tudo o que te mandei. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Dize aos filhos de Israel o seguinte: Certamente observais meus sábados, porque este é um sinal entre mim e vós pelas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. E observai o sábado, porque é santo para vós. Quem o profanar, este morra, porque se alguém fizer nele algum trabalho, aquela alma será exterminada do meio de seu povo. Durante 6 dias seja feito todo o trabalho, mas o 7º dia é o sábado de descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, seja morto. Observem os filhos de Israel o sábado, para fazer o sábado uma aliança perpétua em suas gerações. Seja ele um sinal para sempre entre mim e os filhos de Israel, porque durante 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e no 7º dia ele cessou e descansou. O Senhor deu a Moisés 2 tábuas do testemunho, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Quando o povo viu que Moisés demorava em descer do monte, se reuniu diante de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que é feito dele. Então Arão lhes disse: Tirai os brincos de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei a mim. E todo o povo tirou os brincos de ouro que estavam em suas orelhas e trouxe a Arão. E ele tomou isso de suas mãos, e com um buril deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. E eles disseram: Eis aqui, ó Israel, teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Quando Arão viu isto, ele construiu um altar diante do bezerro, proclamou e disse: Amanhã será a festa do Senhor. E eles se levantaram cedo no dia seguinte, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo se sentou para comer e beber, e se levantou para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: Vai, desce, porque teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, se corrompeu. Rapidamente se desviou do caminho que eu lhe ordenei. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e o adoraram, e lhe ofereceram sacrifícios, e disseram: Eis aqui, ó Israel, teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E o Senhor disse a Moisés: Eu vejo este povo, e eis que é povo de cabeça dura. Deixa-me, portanto, para que minha ira se acenda contra eles, e eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Mas Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende tua ira contra teu povo que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque os egípcios diriam: Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para exterminá-los da face da terra?
Deixa a tua ardente ira e arrepende-te deste mal contra teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo juraste e lhes disseste: multiplicarei vossa semente como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra de que tenho falado, e eles a possuirão por herança para sempre. E o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer a seu povo. E Moisés se virou e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho em suas mãos, tábuas escritas em ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus, também a escrita era a escrita de Deus, gravada nas tábuas. E Josué, ouvindo o alarido do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no acampamento. Mas este lhe disse: não é alarido de vitória, nem alarido de derrota, mas ouço a voz dos que cantam. Quando ele se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, então se inflamou a ira de Moisés, e ele arremessou as tábuas das mãos e as quebrou ao pé do monte. E ele tomou o bezerro que fizeram e queimou-o no fogo, e moendo até se tornar pó, o espargiu sobre a água, e deu-a a beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão: que te fez este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? E Arão disse: não se acenda a ira de meu senhor, pois sabes que o povo tem a inclinação para o mal. Eles me disseram: faze-nos um Deus que vá adiante de nós, porque não sabemos o que é feito desse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. E eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. E eles me deram, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Porque Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão o havia desenfreado para a vergonha diante de seus inimigos, assim Moisés se pôs em pé à entrada do acampamento e disse: quem está ao lado do Senhor, vem a mim. Ao que se ajuntaram a eles todos os filhos de Levi. Então ele lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a coxa, e passe e torne pelo acampamento de porta em porta, e mate cada um seu irmão, e cada um seu amigo, e cada um seu vizinho. Os filhos de Levi fizeram como disse Moisés, e cerca de 3.000 homens do povo caíram naquele dia. E Moisés disse: consagrai-vos hoje ao Senhor, porque cada um será contra seu filho e contra seu irmão, para que vos seja dado hoje uma bênção. No dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometestes um grande pecado, agora subirei ao Senhor, talvez eu consiga perdão para vosso pecado. E Moisés voltou ao Senhor e disse: ó, este povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Agora perdoa seu pecado, e se não, risca-me de teu livro o que escreveste. Mas o Senhor disse a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. E agora vai, conduze este povo para onde te direi. Eis que meu anjo irá adiante, mas no dia da visitação visitarei seu pecado sobre eles. E o Senhor feriu ao povo por ter feito o bezerro que Arão fizera. E o Senhor disse a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à tua descendência. E eu enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Ide para uma terra que mana leite e mel. Porque eu não subirei no meio de ti, porque és povo de cabeça dura. Eu talvez te exterminasse no caminho. E o povo ouviu esta má notícia e se pôs a chorar, e nenhum deles vestiu seus enfeites. E o Senhor disse a Moisés: dize aos filhos de Israel: eis um povo de cabeça dura. Se por um só momento eu subir no meio de ti, te exterminarei. Agora despe os enfeites, e eu verei o que farei contigo. E os filhos de Israel se despojaram de seus enfeites diante do monte Horebe.